curve a sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, obrigada, Pai, por esse momento tão precioso aqui na Tua casa. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua igreja faminta e sedenta pela Tua palavra, Senhor. Eu te peço pela Tua misericórdia, usa-me neste tempo, usa-me nesta noite como um canal de bênção, como um instrumento, Senhor Deus, que o Senhor possa falar através de mim, que a Tua voz possa ecoar nesta noite, que a Tua palavra possa ser explicada, possa ser exposta e o Teu Espírito Santo possa trazer revelação aos nossos corações. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém a nada, mas o Teu Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito Santo que faz os nossos corações se abrirem para a Tua palavra. É o Teu Espírito Santo que atrai os nossos corações para Ti e volta os nossos olhares para o Teu rosto, Jesus. Então eu te peço nesta noite que seja um agir abundante, sobrenatural aqui. Que todos nós possamos ser impactados, movimentados, reposicionados pela Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, como igreja, nós ligamos as heranças da cruz, ligamos tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, nós ligamos. A igreja que concorda recebe, diga amém. Amém? Quando nós dizemos amém, nós dizemos assim seja, e como igreja nós ligamos. A palavra de Deus diz que aquilo que ligardes na terra será ligado e o que desligardes será desligado. Nós temos aprendido isso a respeito de heranças de bênçãos e heranças de maldições. Então nós também temos o poder de ligar as bênçãos e de desligar as maldições e os pecados geracionais, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Números, capítulo 13, versículos do 27 ao 33. Números 13. Aleluia. Do 27 ao 33. Amém? Bota na NVI para mim. Glória a Deus. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel. Diga comigo, leite e mel. Com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Eles carregaram um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Dos frutos desta terra. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao rio Jordão. Até aí. Aleluia. Essa parte da história mostra quando o povo está saindo da peregrinação do deserto e está enxergando já a terra prometida, a terra de Canaã. No deserto, o povo, nós entendemos que deserto é lugar de processo, é lugar de transformação. O deserto foi para o povo transformador, purificador. Foi no deserto que o Senhor mostrou as intenções do coração do povo. Foi no deserto que o Senhor retirou os costumes do Egito. 40 anos no deserto, o Senhor purificou e alinhou o coração do povo para receber a terra prometida. Mas para que o povo pudesse acessar aquela terra, eles precisariam passar por algumas batalhas. Na nossa vida também,
Nós falamos muito nesse ano que passou a respeito de propósito, de processo. Processo para alcançar o propósito, como o Senhor nos fomenta, como o Senhor trabalha em nós, Rose. Como é o agir de Deus. E para nós acessarmos um nível mais alto, o nível mais profundo de conhecimento de Deus, nós também vamos passar por alguns desafios. Para você alcançar aquilo que o Senhor tem para você, Tiago, você também vai passar por desafios. Você vai haver confusão na sua mente, você olhando e pensando, de fato a terra prometida tem tudo que Deus disse que tinha. A terra mana, leite e mel, precisam de 2 homens para carregar um cacho de uvas. A terra tem tudo que o Senhor prometeu. Mas aqueles homens que foram lá para espiar e esquadrinhar a terra e mapear a terra, voltaram para Moisés dizendo, de fato a terra é tudo aquilo que o Senhor nos disse. Porém, mas, tem coisas que o Senhor não disse. A terra é habitada, as cidades são fortificadas, existem muralhas. Existe um povo descendente de Enaque, que eram os gigantes. Eles tinham mais de 2,5 metros de altura. Eram homens muito grandes. E é muito interessante, no 33, eles vão dizer assim para Moisés, bota lá para nós. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Eles olhavam para aqueles homens e eles se sentiam pequenos como gafanhotos. E eles tinham a mesma sensação, que eles olhando para o povo também os via como gafanhotos pequeninos, insignificantes. Vem cá, de que maneira você tem se visto? Qual é a sua perspectiva a seu respeito, Rita? Você olha para os grandes gigantes que você tem que enfrentar e você vê como gafanhoto? Ou você vê um servo do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que nada pode se levantar contra ele? Preste atenção numa coisa. Quando um bebê nasce, ele enxerga apenas 30 centímetros da sua visão. Ele enxerga exatamente a distância do seio materno para o rosto da mãe. E Deus fez assim, para que a vista daquele bebê fosse a pessoa que mais o ama. Porque ele não tem uma perspectiva de si próprio e nem do mundo. Então o bebê, ele já aprende que ele é amado, porque ele só enxerga o rosto daquela pessoa que mais o ama. Aquela que o alimenta, que cuida dele. Quando Deus formou Adão do barro, ele fez aquele grande boneco de barro. E ele soprou nas narinas de Adão. E Adão, ao despertar, qual foi o primeiro rosto que Adão viu? Do Pai. Também para que Adão se sentisse amado. Porque Deus queria que nós nos sentíssemos amados. E toda tarde o Senhor ia ter com Adão. E Adão olhava para o Pai e se sentia amado. Toda tarde ele ia lá para estar na companhia de Adão. E Adão se enxergava a partir da perspectiva de Deus. Como um ser amado. Como um filho amado. Um filho desejado pelo Pai. Mas quando foi que isso mudou? Você se lembra da história que um certo dia, Deus chegou para visitar Adão, como ele fazia todos os dias. Então ele chamou Adão, Adão, onde você está, meu filho? Adão, escondido, diz, eu estou aqui, eu me escondi, eu ouvi os teus passos e me escondi de ti. Porque eu estou nu. E Deus diz, quem te falou que você está nu? Porque antes você não se via, você se via a partir da minha perspectiva.
O que é que mudou? Por que você agora está se enxergando a partir da sua perspectiva e me enxergando, Deus, como a sua perspectiva, porque ele se escondeu, porque teve medo? Adão nunca tinha tido medo de Deus. Ele tinha amor, saudade, carinho. Quando mudou? Quando o pecado entrou. O pecado muda a nossa ótica de nós mesmos. Nós olhamos para um Deus que castiga o pecado, que castiga as nossas falhas, que censura os nossos atos, porque nós olhamos para Ele pela nossa própria perspectiva. É assim que nós olhamos uns para os outros. Nós censuramos quem erra conosco, nós julgamos, nós nos afastamos. É assim a nossa perspectiva. E nós julgamos o outro por nós mesmos. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. A sua perspectiva sobre você não é a mesma perspectiva de Deus. Talvez você pergunte, mas Dani, tu tem a perspectiva de Deus? Tu consegue se enxergar pelos olhos de Deus? Tampouco. Eu também não. E muitas vezes nós nos cobramos tanto, nos esforçamos tanto, porque nós queremos agradar a Deus pelas nossas próprias atitudes. E nos esquecemos de que Ele nos olha a partir do seu próprio amor. Daquele pai que queria que o filho o visse pela primeira vez. Aquele pai que soprou na narina porque ele estava esperando Adão acordar e visse a face dele como a coisa mais importante que Adão pudesse ver. O Senhor, Ele te ama, a despeito dos seus pecados, a despeito do seu coração corrompido, a despeito das tuas fraquezas. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Nós vemos 2 discípulos com um comportamento ajustado e desajustado de visão. Pedro, o tempo inteiro dizendo para o Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Não, no que depender de mim, o Senhor não será entregue. Eu corto a orelha do soldado que vier contra ti. Eu vou onde tu vais, se tiver que caminhar em cima do mar, eu vou. Essas são as narrativas de Pedro. Eu te amo, Deus, eu te amo. E João, quando ele escreve de si próprio, ele sempre diz, aquele que era amado pelo Senhor. O amado do Senhor. Quando ele diz que ele próprio deita, e está escrito lá no Evangelho de João, foi ele que escreveu. Aquele a quem o Senhor amava repousou sobre o seu peito. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele era amado. E eu vou te perguntar, entre Pedro e João, quem foi que negou a Jesus? Pedro. O tempo inteiro, Pedro estava tentando convencer a Jesus que ele o amava. João sabia que quem tinha de fato a capacidade de amar era Jesus. Sabe por que eu e você falhamos na nossa vida cristã? Sabe por que eu e você falhamos no nosso comprometimento, no nosso engajamento com o Evangelho? Porque nós queremos fazer as coisas porque nós amamos a Deus. Nós queremos ir buscar o perdido porque nós amamos a Deus. Nós queremos estar aqui na igreja para mostrar o quanto nós amamos a Deus. E nós tentamos convencer o Senhor o quanto nós o amamos. E dizemos e cantamos como nós te amamos. Mas na verdade, você só está aqui porque Ele te amou. Porque Ele te ama. Porque Ele pagou um preço por você. Então não se trata da sua capacidade ou da sua falta de capacidade de amar a Deus, mas dele próprio te amar. Foi Ele que te amou, foi Ele que se entregou. Mas o que é que tem isso a ver com o texto? Tem a ver que rapidamente, quando aqueles homens viram a terra da promessa, eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia dito a respeito da terra.
e apenas consideraram as suas próprias conclusões. Eles viram aquela terra e pensaram, de fato é como Deus disse, mas o Senhor está enganado. Nós não temos condições de entrar aqui, aquele povo é muito grande, nós somos como gafanhotos. Uma visão de si próprio deturpada na fraqueza humana. Quando Adão se viu nu, exposto, pecador, imediatamente ele se esqueceu de todas as tardes de comunhão que ele havia passado com o Pai. Ele se esqueceu do primeiro rosto que ele viu ao acordar. Rapidamente, ele se esqueceu. E ele começou a olhar os mas, portanto, não consigo, sou fraco. Sabe? Quem nasce de novo precisa ter uma visão restaurada. O pecado deturpou a nossa visão sobre nós mesmos e sobre o nosso Pai. Mas em Cristo a nossa visão foi restaurada. Abre comigo lá João, Evangelho de João 3:3. Aleluia. E respondeu, em resposta, Jesus declarou a Nicodemos. Essa era uma conversa com Nicodemos. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando é que a nossa visão é reajustada? Quando nós nascemos de novo. Quando nós morremos para aquela visão antiga do passado, do pecado, da morte, das maldições. E temos a nossa visão restaurada, como era de Adão antes da queda. Então nós começamos a olhar a Deus através do seu próprio amor. Começamos a olhar a nós mesmos através da ótica de Deus. Começamos a olhar o nosso irmão através da ótica de Deus. Isso é o reino de Deus, olhar o outro através da ótica daquele que se entregou. Quando Pedro é confrontado por Jesus e Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aqui ele está perguntando, Pedro, você me ama? E o amor, o termo usado aqui é ágape, aquele amor a ponto de se entregar. Pedro, você me ama a ponto de se entregar por mim? Pedro responde, eu te amo, mas o termo usado é filéu. Eu te amo afetuosamente. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Agapel, a ponto de se entregar? Ele responde, eu te amo, filéu. Eu te amo afetuosamente. Então Jesus pergunta, você me ama, filéu, afetuosamente? Pedro responde, sim. E aí Jesus então apacenta as minhas ovelhas. Começa a olhar para elas com esse amor que eu te amo. Começa a olhar para os meus pequeninos a partir do amor que eu tenho por você. Sabe por que muitas vezes nós não temos alcançado níveis mais profundos? Porque muitas vezes nós não temos alcançado aquilo que nós queremos tanto, que é fazer diferença nessa terra. Nós queremos ver pessoas aqui restauradas, convertidas. Nós queremos ver esse templo cheio e queremos até, quem sabe, em nome de Jesus, trocar de lugar, porque o lugar que nós estamos não vai comportar a quantidade de pessoas que vai se render a Jesus. Por que nós não temos acessado isso? Você já se perguntou? Onde é que, se Deus quer, se nós queremos, onde é que nós temos falhado? Eu sempre falo a respeito disso. Talvez seja na nossa perspectiva de amor. O Senhor não nos vai confiar ovelhas para que sejam dispersadas, para que saiam daqui quebradas, machucadas, feridas, decepcionadas com Jesus. Para que nós acessemos este lugar mais profundo. E nós, como o Jonathan falou, nós estamos caminhando, glória a Deus, porque nós já estamos indo nessa direção
de transformação, de cuidado, de uma igreja relacional que se preocupa, que cuida. Nós vamos alcançar este lugar quando a nossa ótica estiver alinhada com a ótica de Jesus, que ama, que cuida das ovelhas, que entrega-se, que gasta-se, deixa-se gastar, como o apóstolo Paulo falou. Você está disposto a se gastar por alguém? Você está disposto a tirar do seu próprio bolso para ir socorrer alguém, para cuidar de alguém? Você está disposto a tirar tempo que era para o seu descanso, para o seu lazer, para estar cuidando daqueles que necessitam, orando com pessoas, ministrando, estabelecendo território para Deus agir, expulsando demônios? Você está disposto? Você precisa ter uma visão adequada de si próprio, alinhada. Você não é um gafanhoto. Você não é como um gafanhoto diante de gigantes, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho, você é herdeiro da graça. Você é quem estabelece território. Você é que estabelece domínio para Deus agir. É você que resiste às trevas. É você que tem uma visão apropriada do reino de Deus. É você. Os nossos olhos precisam estar alinhados. O mundo não vê assim. O mundo não vê dessa forma. Ninguém quer pagar preço por ninguém. O máximo de generosidade que o mundo está disposto a fazer é entregar um prato de comida e voltar para a sua cama quente. Só que a igreja precisa ser diferente. Abre para mim lá 2 Coríntios 4:4. Bota o 3, depois o 4. Segunda epístola aos Coríntios, do apóstolo Paulo, 4. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este mundo não tem a capacidade de ver como nós vemos. Este mundo não é capaz de ver um amor que é capaz de se entregar na cruz em favor dos pecadores. Por isso que existe uma confusão e você ouve pessoas o tempo inteiro dizendo: mas os crentes são os piores porque os crentes fazem isso, os crentes fazem aquilo. Já ouviu, Tiago? Claro que sim, eu também. Acho que até já falei um dia. Oh, não. Lá atrás, sei lá. Por quê? Porque a expectativa do mundo é alta. O crente de fato é pior do que o corrupto, do que o estuprador, do que o da pedofilia? É óbvio que não. Mas é que o mundo cria uma expectativa alta a respeito dos filhos de Deus, não é? Não é pior, é óbvio que não é pior, mas é que o mundo não consegue ver isso. O mundo cria uma expectativa, imaginando que os filhos de Deus serão como o próprio Deus. Uma expectativa alta. E muitas vezes nós não conseguimos corresponder a essa expectativa, porque nós somos humanos, tão quanto aqueles que estão lá, sem conhecer a graça. A diferença é que a graça me alcançou. O amor de Jesus me alcançou. Quando alguém diz para mim isso, os crentes são os piores, eu fico pensando, imagina se ele não fosse crente, tem que pensar. Estava batendo carteira aí na rua. Tá santo? Tá santo. É um processo, entende? Processo é caminhar nessa direção. É caminhar, é ter os seus olhos abertos, as escamas retiradas. Não é porque você ama a Deus, é porque Ele te amou. É porque Ele se entregou por você. Quando nós entendemos isso, irmão João, tudo fica mais fácil. Tudo flui melhor. Nós temos forças para estar aqui porque Ele me amou. Nós temos força para dobrar os nossos joelhos, vencer a nossa preguiça espiritual, entender a palavra. Eu quero entender este amor que me resgatou. Eu quero entender este amor que me comprou.
Você nunca vai conseguir convencer a Deus que você ama Ele. Desista. Mas Ele na cruz convenceu ao próprio Deus e à humanidade deste amor. Aquele que foi capaz de se entregar. Aquele que foi capaz de ser moído, ferido em amor e cuidado. Sabe como é que termina a história de Pedro? Aquele que diz, quando Pedro diz, eu te amo, filéu, eu te amo amorosamente, mas não estou disposto a me entregar por ti. Ele estava sendo honesto e sincero, porque o amor de Cristo havia constrangido ele. Então ele quis ser honesto e dito, eu ainda não estou preparado, mas eu te amo, Senhor. A verdade é que passado um tempo disto, o apóstolo Pedro foi sentenciado à morte como o próprio Cristo. E ele, não se achando digno desta morte, disse, eu não posso ser morto como meu mestre, então crucifica-me de cabeça para baixo. Aquele que disse, honestamente, eu ainda não estou preparado para te dizer que eu sou capaz de dar a minha vida por ti. Se entregou por amor ao mestre, de cabeça para baixo, e teve suas vísceras saídas pela sua garganta. Uma morte terrível. Até o fim, em obediência e fidelidade. Pedro entendeu. Pedro entendeu que não era o amor dele, mas era ser amado por ele. Assim como João, que sempre dizia, eu sou o filho amado do Pai. Eu sou o preferido. João, se ele pudesse dizer, eu sou o preferido do meu Pai. Você é filho preferido dele. Você é filho preferido. Olha para o irmão que está do seu lado, este é filho preferido. Esse é filho amado, esse é filho cuidado. O Senhor sonhou com o dia que você estivesse aqui. O Senhor sonhou com esse dia, para que Ele pudesse revelar o seu amor. O mundo não pode compreender isso, não. O mundo não é capaz de compreender isso. Mas Ele marcou esse encontro para revelar o grande amor que Ele tem por você. Comece a se olhar com a perspectiva correta. Sabe como termina a história do mapeamento da terra? Está lá em Josué 6. Capítulo 6, versículos 20 e 21. O povo é ordenado para sitiar a cidade. A partir de Caleb e Josué, que tiveram uma ótica alinhada de si próprio e disseram, não, eles são grandes, mas nós temos poder, tem força. Eles são grandes mesmo, mas nós vamos na força do Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor disser que é para nós irmos, nós iremos. E nós vamos vencer. Caleb e Josué tiveram a ótica alinhada. Se enxergaram como o Senhor nos vê. Olha a diferença. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Deus mandou que todo aquele povo rodeasse toda aquela cidade de Jericó. Toda a cidade, as muralhas. E por 7 dias eles sitiaram a cidade. No último dia o Senhor disse, vocês vão dar 7 voltas, tocando chofar, tocando trombeta. E no último momento vocês vão gritar. Gritar. E eu entregarei a cidade na mão de vocês. O próprio Deus. Grito é capaz de derrubar muros? No mundo natural nem pensar. Por mais que seja deslocamento de ar, do som, jamais. Mas para um Deus Todo-Poderoso, sim. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que haviam nela, porque havia uma ordem. Vocês não podem se corromper com o que estava aí. Vai começar tudo novo, vocês habitarão em casas que vocês não construíram, mas vocês precisam ser obedientes, começa tudo do zero.
aquele velho homem precisa morrer para que o Espírito Santo possa habitar. Começa tudo do zero. Aquela sua velha criatura precisa morrer para que você possa conquistar as promessas que o Senhor tem para você. Ai, mas é muito alto isso. Isso é muito alto, conquistar isso é muito alto. As promessas de Deus para mim são muito altas. O Senhor falou que vai me levar às nações. Isso é muito alto. O Senhor tem falado que nós vamos para um templo maior. Isso é muito alto para nós. Seja obediente. Começa matando os velhos habitantes daqui e daqui. Começa mandando embora. E aí o novo, a visão aguçada, se enxergar com a ótica de Cristo. A partir disso você vai poder acessar estes lugares de bênção. Estes lugares de autoridade. Os lugares que o Senhor tem reservado para ti, eu sei que são grandiosos. Eu sei que são promessas grandiosas. Só existe um empecilho entre o cumprimento da promessa e a promessa. É você. Você pode ser um facilitador do Espírito Santo. Ou alguém que está impedindo a obra. Agarrado nas coisas velhas. Agarrado nos seus pecados antigos, agarrado àquilo que te trazia segurança. Ouse confiar em Deus. Ouse. Ouse olhar para Cristo. Ouse olhar para si próprio através da ótica de Deus. Ouse estar aqui por amor a Ele. Ouse a viver uma vida por amor. Ouse. E você vai ver o que o Senhor vai fazer. Você não precisa convencer Ele, não, que você o ama. Você precisa saber que você é amado. Você precisa saber o quanto você é amado. Aleluia. Coloque-se de pé. Quero convidar os meninos. Aleluia. Se você nesta noite quer que os seus olhos sejam abertos como Nicodemos, se você nesta noite quer ter essa perspectiva alinhada, se você nesta noite quer acessar lugares mais profundos, se você nesta noite quer viver esta promessa, se você quer esta vida nova, eu tenho um segredo para te oferecer. Está em Cristo. Quando você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, você começa a desfrutar das promessas. Quando você entende que você é filho amado, então você começa a caminhar nesta direção de ser diferente, de ser transformado.